Meus irmãos da congregação Loteamento Cavalhada, ainda que a gente esteja um pouco separado, nós estamos juntos, unidos pelo mesmo Espírito, no mesmo propósito. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta quarta-feira, que está no Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 18. Apenas esse versículo. Eu quero saudar todos os irmãos ali, o irmão Edi pela recuperação do irmão Edi, os demais irmãos também que estavam pedindo oração, que Deus abençoe. A gente está vivendo esse tempo de dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós podemos descansar no Senhor, sabendo que Ele é o Criador do universo. Aleluia. Que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A terra é escabelo dos seus pés. E o nosso Deus, Ele há de suprir, Ele há de abençoar a amada Igreja do Senhor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 14 e o versículo de número 18. Aleluia. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Aqui, meus amados irmãos, nesse capítulo 14 tão lindo, que eu gosto tanto, fala do nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma promessa para os seus discípulos. Uma palavra que tem uma promessa de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus olhando para o futuro, tanto para o futuro breve, quanto para um futuro a longo prazo para nós. O Senhor Jesus, Ele olha para os seus discípulos e Ele diz: não vos deixarei órfãos. O nosso Senhor Jesus, Ele está transmitindo uma mensagem para os seus discípulos, que estariam passando ali por tribulações, que estariam ali passando por dificuldades, e Ele deixa uma palavra dizendo: eu não vou desamparar nenhum de vós. Eu não vou abandonar nenhum de vós. Eu não vou deixar nenhum de vós. O Senhor Jesus, Ele estendeu a sua mão. No momento que Ele estendeu a sua mão para a minha vida, para a sua vida, amado irmão, amada irmã, Ele jamais nos abandonaria. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel na sua palavra. Então, neste momento, pode ser que muitas pessoas, elas olham para as situações, elas olham para as dificuldades. É tão tenebroso quando nós olhamos com os olhos naturais e nós olhamos para o futuro, e a gente olha para esse futuro e a gente espera mortes, a gente espera que a epidemia venha crescer. Ela está crescendo, ela está aumentando. Nós vemos morte todos os dias, um número exagerado de mortos, pessoas que estão morrendo por causa deste vírus. E os nossos olhos naturais, quando eles contemplam essas coisas, parece que o nosso coração, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar nervoso, começa a ficar triste. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o versículo de número 18 do capítulo de número 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele faz uma afirmação, Ele faz uma promessa. Ele diz: e eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou abandonar vocês. O Senhor Jesus, Ele chega a dizer: neste mundo vocês vão passar por diversas tribulações, mas tem de bom ânimo,
eu venci o mundo. Aleluia. É como se nós olhássemos para o salmista, o Salmo de número 121, e nos seus versos, o salmista ele diz: elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: da onde me virá o socorro? Aleluia, Jesus. Pode ser, meus irmãos, que os nossos olhos naturais, eles olham para as circunstâncias, ele olha para o problema. São problemas tão grandes como montes e montanhas. Quando nós olhamos para os montes, nós vimos aquele aglomerado, aquela porção de terra elevada, e a gente vê que parece que são coisas intransponíveis, parece que são coisas que limitam a nossa visão. Parece que aquela montanha que está na nossa frente, aquele monte que está na nossa frente, parece que a gente não consegue enxergar para o futuro, a gente não consegue enxergar além da montanha. Mas o salmista, ele exclamou, a sua alma exclamou algo tão maravilhoso. Ele disse: eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos. E ele faz uma pergunta: da onde me virá o socorro? Aleluia. Da onde me virá o socorro? Depois ele complementa essa pergunta, ele diz, e ele afirma: o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele disse: nesse mundo nós passaremos por diversas tribulações, Ele está nos avisando, Ele está nos mostrando que nós vamos passar por diversas tribulações. Mas Ele disse: tem de bom ânimo. Aonde nós vamos buscar este ânimo? Aonde você vai buscar este ânimo? Olhando para o Senhor e dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Esta palavra, meus irmãos, ela tem o poder de animar o nosso coração. Essa palavra ela tem o poder de fazer com que as trevas que nos rodeiam tão de perto sejam dispersadas, como que um vento viemoso do Senhor expulsando as trevas. E nós começamos a olhar por autor e consumador da nossa fé, e começamos a olhar e contemplar a majestade do nosso Deus, e o nosso coração, que estava angustiado, começa a se aquietar. É verdade, Jesus. A nossa alma, que estava triste, ela começa a se alegrar. A nossa perspectiva das coisas, que estava perplexa, que estava paralisada, começa a saltar, começa a se animar. E lá do fundo da nossa alma, olhando unicamente para o Senhor, nós começamos a vislumbrar o trono da glória de Deus, o quanto Deus é maior. Se as montanhas são grandes, Deus é maior do que as montanhas. Se os céus estão nebulosos e cheios de tempestade, o Senhor é maior do que as tempestades. Então nosso coração começa a se animar no Senhor, a nossa fé ela começa a animar, a nossa vida espiritual ela começa a ter uma chama que não podemos deixar apagar. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, que neste tempo de dificuldade, que saia da minha boca e da sua boca a glorificação do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em meio às tribulações desta terra. E esses homens, estas mulheres, e que a população que está gemendo, que está chorando, elas venham olhar para nós, e elas venham dizer: existe Deus. Aleluia. O nosso Deus é vivo. Amém. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes a gente fica triste, que a gente fica angustiado, que a gente fica paralisado, e você pode até ficar com todos esses sentimentos, emoções, pensamentos, mas a nossa diferença é que nós temos um Deus que nós podemos depositar tudo isso aos pés dele, aos pés do Senhor, aos pés do Salvador da nossa alma, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe nesse dia tão especial. E nós desejamos que
todos vocês permaneçam firmes na palavra do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para Lina, para ela estar fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Aleluia. Senhor amado, nós queremos te Deus agradecer, amado, Pai, Deus querido. pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos Oh, dá, Deus, Senhor, nós nessa olhamos noite, para Ti, Pai, de ouvirmos Senhor. a Tua palavra, Pai. Colocamos a E nossa sim, nós olhamos fé, para Senhor. Ti, Senhor, e cremos que o Senhor Deus não nos deixou maravilhoso. órfãos, Pai. E Deus, o Senhor vai voltar para nos buscar, Senhor da É glória. E nós verdade. estamos esperando com expectativa a Tua volta, a oh Tua Espírito vinda, Pai. Santo, E nos preparamos, Senhor, como uma noiva, Senhor Oh, da glória. Espírito Nos Santo. separamos desse mundo, das coisas dessa terra, é Pai. E verdade. nos rendemos a Ti, Senhor. Surinimianda, Ramanaia, Surinimicanta, Rendemos a Ramachai. Ti, Pai. Senhor, fortalece Nos a Tua rendemos igreja, a Ti. fortalece a Tua noiva, Senhor. Como o Fortalece, Senhor, Pai, o Pedro falou, nosso Senhor. pastor falou, nós passaremos por muitas Fortalece, aflições, Senhor. Mas o Senhor está conosco, o Senhor da glória. Nós olhamos para o alto, nós olhamos para o Aleluia. Senhor e nós Em nome de confiamos em Jesus, Ti, na Tua palavra, Senhor. É verdade, a Tua Em palavra é a nome verdade. do Senhor Jesus, alcança cada irmão, a cada irmã que está, Senhor, assistindo esse Atrai vídeo, Pai. corações nessa Senhor, cura nessa noite, Oh, Pai, sara, Espírito liberta, de Deus, em Senhor, dá nome de livramentos para a Tua igreja nesse Em tempo, nome do Senhor. Senhor Jesus. E que Teu nome seja glorificado, Deus, exaltado Pai. através das nossas A glória é vidas, Tua, Pai. Senhor. Em nome Oh, do Senhor Jesus, em nome de do Senhor Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Em nome de Jesus. Senhor Jesus.